Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza e com horizontes muito, muito difíceis. Doutor Medina, para terminar... O problema é que se foi para a austeridade sem esgotar o tratamento da despesa pública. Este é que é o grande problema, porque a despesa pública nunca foi esticada. A despesa pública é aquela que é, falavam das gorduras do Estado, mas nunca se viu exatamente uma ação destinada a diminuir a despesa. O caso das PPPs, que é um caso chocante, eu não consigo perceber a dificuldade do Governo. Não consigo perceber. Não sei que juristas é que eles têm lá dentro dos ministérios. O Estado está falido. É um facto. O Estado deixou de pagar uma parte dos salários, prestações sociais, porquê? Estava falido. Porquê que o falido é obrigado a pagar as PPPs e não é obrigado a pagar aos assalariados? O embaraço, eu não ouvi ninguém usar este argumento. Os juristas morreram em Portugal, não sei o que é que aconteceu. Uma entidade falida não tem que cumprir as obrigações que tinha. Mas há umas cláusulas secretas. Não interessa. O falido não cumpre aquilo a que estava obrigado. E isso vê-se com os assalariados, com os pensionistas. O Estado não lhes paga aquilo que devia pagar, porque está falido. Então, isto não, as PPPs não têm que estar isentas disto. É uma imoralidade. E este é o problema, porque o Governo, sempre que teve que avançar numa despesa, sempre que apareceu um parceiro, um amigalhaço pelo caminho, parou. Câmaras municípios. Fazia parte do papel lá do acordo com esses estrangeiros que iam dar. Não, protestaram 2 ou 3 sujeitos dos municípios, parou. Freguesias, enfim, como são fraquitos, vão morrer 500 ou 1000 freguesias. As rendas excessivas, fingiram que tínhamos mexido nas rendas excessivas. Porquê? Bom, porque apareceram interesses que o bloquearam. Quer dizer, o Governo não foi capaz de ter uma autoridade que o moralizasse aos olhos da sociedade portuguesa. Portanto, nós chegámos ao ponto em que a austeridade máxima colide com a imoralidade máxima. agora? E agora é o nosso tema. O nosso tema é um dos casos da imoralidade. A corrupção hoje é como há 1 ano, como há 2 anos, como há 3 anos e como daqui a 3. Nós mantemos uma máquina de investigação e de julgamento que não serve para coisa nenhuma. Porque hoje qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhado. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente, porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar os benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. Pessoas que, enfim, viveriam com alguma modéstia, passam a viver, nós sabemos de alguns, porque infelizmente ou felizmente isto é uma cidade pequena, nós sabemos dos que chegaram aqui a Lisboa, que vieram de vários sítios do país, com uma mala de cartão, como eu costumo dizer, e são multimilionários hoje. Exibem e sabe-se como é que vivem, não sabe só como é que chegaram àquele teor de vida. E o Estado, e a mim aflige muito isto, porque nós, num tempo de sociedade em empobrecimento acelerado, a moralização da sociedade é um imperativo. E eu fico surpreendido, o Presidente da República não lhe ouço nada. Ao chefe do Governo não ouço coisíssima nenhuma. Quer dizer, está tudo impávido e sereno, ver a imoralidade agraçar por toda a parte, são verdadeiros saques sobre a sociedade portuguesa e não acontece nada a ninguém. Sim, as questões das parcerias público-privadas são claramente um caso de corrupção. E passo a explicar. A primeira de todas, na altura nem se chamava parceria público-privada, chamava-se Project Finance, é Ponte Vasco da Gama. Era mais fino. Isto que eu vou dizer agora é algo que li em relatórios do Tribunal de Contas, portanto não é informação secreta, bem em relatórios do Tribunal de Contas. Pois, a Ponte Vasco da Gama começa como sendo um grande embuste, porque à época, se recordarão, vendeu-se aquilo à opinião pública como sendo algo que tinha que se construir, o Estado não tinha dinheiro, então os privados vinham ajudar a construir a Ponte Vasco da Gama. Pois os privados, à época, dos 900 milhões de euros que custava a ponte, na época, entraram com pouco mais de 20%. Quantos? 20%, 23%, 24%. Tudo o resto foram dinheiros públicos ou garantidos pelo Estado português. Ou seja, fez-se a Ponte Vasco da Gama com, dito de outra maneira, os empresários que investiram na Ponte Vasco da Gama conseguiram com 20 e tal % do valor da Ponte Vasco da Gama
o seguinte: ficar com as receitas da Ponte Vasco da Gama, com as receitas da Ponte 25 de Abril, e além disso terem um monopólio das travessias rodoviárias do Tejo por toda uma geração. Porque neste momento, se alguém quiser fazer ali uma ponte, terá que pagar royalties desse grupo. Bom, mas isto foi o começo, catastrófico. Mas depois já houve 9 acordos de reequilíbrio financeiro, em que invariavelmente, desde o início da construção da ponte, os acordos de reequilíbrio financeiro são transposições de recursos do Estado para os privados. Há um ano em que acontece esta coisa mirabolante, que é, há um aumento da taxa de referência do Banco Europeu de Investimentos e o Estado português dá à Lusoponte 42 milhões de euros. Passados uns meses, a taxa de referência desceu e para quem foi o benefício? Também para a Lusoponte. Agora, isto está nos relatórios do Tribunal de Contas sobre a matéria. O Tribunal de Contas tem representantes do Ministério Público na sua Constituição e o que acontece nada. E depois o que é mais estranho é que a sociedade não se interroga por que motivo os ministros das obras públicas dos sucessivos governos trabalham todos hoje em parcerias público-privadas. Ferreira do Amaral, ministro das obras públicas de Cavaco Silva, está na própria Lusoponte. Jorge Coelho, ministro das obras públicas de António Guterres, está na Mota-Engil, como presidente executivo, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. Valente Oliveira, ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está também na Mota-Engil. Ou seja, toda a gente, ou quase toda a gente, com responsabilidade nas obras públicas do Estado, depois acaba por ir para estas empresas que são as detentoras das parcerias público-privadas. O senhor está a lançar uma suspeição sobre esses nomes que acaba de referir? Não, não é suspeição. Não é suspeição, é uma afirmação. Eu estou a dizer que esses senhores estiverem em organismos do Estado a conceber e a alimentar negócios de que depois mais tarde vieram ser beneficiários. Mas a conclusão é que chega dessa ilação que faz. O que o senhor está a dizer é que antigos ministros de governos de Cavaco Silva e de governos socialistas deixaram de ser ministros das obras públicas para passarem a estar à frente de importantes empresas de obras públicas, Exatamente. Como a Lusoponte, como a Mota-Engil e outras. E qual é a conclusão que o senhor retira daí? Retiro que isso é uma atitude que não é séria. E eles é que têm que explicar à opinião pública porque é que lá estão. Porque alguém admitiria que um chefe de compras de uma grande empresa fizesse um mau negócio para depois passar para chefe de vendas do seu maior fornecedor? Isto era inconcebível. Deontologicamente não é admissível. Então como é que nós explicamos que os ministros das obras públicas, e quem diz ministros das obras públicas diz presidentes das estradas de Portugal, secretários de Estado das Obras Públicas, trabalham hoje todos para as parcerias público-privadas. Porquê que Portugal está, sobretudo aqui esta zona de Lisboa e do Norte Atlântico, porquê que está cheio de redes de autoestradas? Quer dizer, porquê que esta gente promoveu tanta autoestrada? Esta gente, os governos? Esta gente, os governos que andaram por lá, não sei quais foram. Quer dizer, isto tudo é muito estranho. Eu sei é que os senhores tomaram conta do governo, encomendaram autoestradas absolutamente dispensáveis, que custaram rios de dinheiro, que nós tivemos que ir ao estrangeiro buscar dinheiro para fazer aquilo. Uma parte da dívida externa foi afeta exatamente a isto. Que hoje não tem nenhuma utilidade, porque o país está de cócoras, na pobreza, não há dinheiro para a gasolina, não há dinheiro para as portagens. Quer dizer, porquê que isto passou pela cabeça das pessoas? Estavam loucas? Ou estavam ébrias? O doutor... Não, isto por dizer que há uma coincidência entre encomendar montes de autoestradas inúteis e os que encomendaram. Que estiveram nos governos. Aquilo não foi ninguém não foi o contínuo que encomendou estas autoestradas. Porquê que esta gente encomendou tanto autoestradas? Doutor Medina, porquê é que acha que está a ser tão difícil ao Governo intervir na questão das parcerias público-privadas? A única conclusão que posso tirar é que eles estão todos os mesmos. Ora estão no PS, ora estão no PSD. É a única justificação. António José Seguro defende agora um imposto sobre as PPPs. Sim, mas já ouvi dizer que há uma cláusula que não permite. Quer dizer, o privado, que devia correr algum risco, não corre nenhum. O Estado, pelas mãos destes senhores que estiveram por lá, ministros e secretários de Estado, assumiu todos os riscos. Quer dizer, tudo isto é tão estranho que eu não concebo que não haja um órgão de poder que mande investigar isto e que mande buscar os papéis secretos. Porque, de facto, tudo isto é tão estranho,
E veio este governo, que também veio criar estranheza, né? Numa altura em que este governo devia agir, nem invoca a falência, nem invoca nada, e pronto, andam a discutir, bom, há um presidente das Estradas de Portugal, não sei o quê, que há dias dizia, não, conseguimos 125 milhões. Mas ele não disse, é no ano 130 anos. Absolutamente. Quer dizer, isto é tudo um embuste para enganar a opinião pública. Paulo Moraes... Pois é, e é por isso que eu não advogo nada esta estratégia. Isto não é para ter conversas, é para dizer, estamos falidos, a gente vai cortar-lhes 30%. Vamos para o Tribunal. Vamos para o Tribunal. Porque não há moralidade, nenhum governo adquire prestígio e autoridade para governar se for às prestações e for aos salários e não for a esta gente. É que o governo não foi negociar com os assalariados. Mandou cortar, não foi? Subsídio aqui, subsídio. Não negociou com ninguém. Nem com sindicatos, nem com coisa nenhuma. Cortou. E aqui é a mesma dose. Estamos falidos. Este é um princípio de direito que é o único que pode levar a alguma resolução disto. Tudo isto que o professor Paulo Moraes diz, depois metem-se os advogados aqui, os consultores da lá, mais uns que estão no governo, que se calhar também estão a tratar da vida, e nunca mais isto se resolve. Andamos a ser enganados sempre. Isto cruza-se também com o financiamento partidário? Financiamento de campanhas eleitorais? O destino do dinheiro é-me indiferente. É-me indiferente. De ladrão, tanto faz levar para casa como levar para o sítio. Dr. Paulo Moraes, o senhor tem uma tese sobre a ligação direta entre obras públicas e financiamento partidário. É verdade. E é de facto quem financia os partidos tem capacidade de influência sobre os partidos e depois domina toda a vida política. Mas o facto é que hoje já é muito pior que isso. É que a política transformou-se numa mega central de negócios e nós já nem vivemos numa situação de promiscuidade, é numa situação de total identidade. Nós chegamos a uma comissão de inquérito sobre as parcerias público-privadas no Parlamento. Só que nessa comissão de inquérito estão inclusivamente pessoas ligadas ao setor imobiliário. E tivemos aqui, o professor Avelino Jesus fez parte de uma comissão e saiu porque não lhe dava os papéis. Portanto, neste momento já passamos essa fase. Já não são os detentores de poder económico que mandam nos políticos. De facto, na política já há uma promiscuidade de tal ordem que os atores das empresas e do Parlamento e do Governo já são todos os mesmos. É por isso que o nível de promiscuidade, e em particular no Parlamento, chegou de facto a uma dimensão que é inadmissível. Eu não percebo como é que o Presidente do Parlamento, o Presidente da República não intervém. O Dr. Medina acredita mesmo que os grandes decisores políticos estão metidos nisto? Não, os grandes decisores políticos, enfim, isso teríamos que definir o que é um grande decisor. Estou convencido que não. O problema não é estarem metidos, é permitirem que isto aconteça. Quer dizer, eu se exercesse uma alta função do Estado não estava calado com isto, não estava tranquilo. Porque isto é uma das razões pelas quais a sociedade portuguesa vai tornar-se um veneno permanente. Os pobres que estão a ser expoliados com TSUs e outras coisas não podem olhar para isto nem respeitar quem dirige este país. Temos, naturalmente, pessoas de todos os escalões da política, dos mais altos aos mais baixos, você não falar disto. Nem se vê ação nenhuma que a Ministra da Justiça promoveu a legislação sobre enriquecimento ilícito. Aquilo creio que foi para o Tribunal Constitucional não serviu, quer dizer, está tudo montado para roubar. Está tudo montado para roubar. Como o Tribunal Constitucional? Não, pior. É que a legislação já foi feita no Parlamento, deliberadamente inconstitucional, para chumbar no Tribunal Constitucional. Eu não tenho dúvida sobre essa matéria. Os senhores deputados que articularam aquele enquadramento legislativo já o fizeram por forma a saber que o Tribunal Constitucional ia chumbar e, portanto, ganhavam aqui mais algum tempo. Mas a Ministra da Justiça empenhou-se tanto nesta questão? Eu julgo que ela continua empenhada, mas com todos os efeitos a legislação tem que sair do Parlamento. Sim. A legislação tem que sair do Parlamento e eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou a dizer. A legislação foi feita de propósito para ser inconstitucional e ser chumbada a Tribunal Constitucional. Então o Dr. Paulo Moraes acha que tudo esbarra na Assembleia da República? Nós temos no Parlamento conflitos de interesses permanentes, nomeadamente nas questões que têm a ver com maior sensibilidade económica. Nós, na Comissão Parlamentar, que julgo que hoje é claramente a mais importante, que acompanha o Programa de Assistência Financeira, os principais deputados daquela Comissão têm interesses nos processos que decorrem da implementação do memorando. Para não ir mais longe, a privatização da EDP deve ser, digamos, controlada ou fiscalizada a nível parlamentar, a privatização da EDP, que já teve lugar pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Pois, o Vice-Presidente, que é o deputado Miguel Frasquilho, trabalha no BES Investimentos, que foi a entidade que ajudou, assessorou os chineses na compra da EDP.
O deputado Pedro Pinto, que aliás agora é vice-presidente do PSD, é consultor em empresas que trabalham intimamente e quase exclusivamente com a EDP. O advogado Adolfo Mesquita Nunes pertence ao escritório Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que é o escritório principal dos assuntos da EDP, etc. Como é que estes senhores deputados que estão nesta comissão parlamentar, como é que podem eles estar a fiscalizar de forma independente um negócio em que eles próprios são parte interessada? Portanto, isto é um problema de promiscuidade. São essas pessoas que também vão acompanhar os processos de privatização da ANA e da TAP, que são as empresas que agora estão na calha para serem privatizadas? Provavelmente. Aliás, o processo de privatização da EDP foi um péssimo exemplo. Repare, quem é que fiscalizou o processo de privatização? Foi esta comissão parlamentar, com a independência que se imagina. Depois houve uma comissão que tinha académicos, entre os quais Daniel Bessa e outros, pessoas com currículos muito respeitáveis, mas foi uma comissão nomeada pelo Governo. Quando o que deveria acontecer era a existência de uma comissão que fiscalizasse a atividade do Governo. Porque a suspeição e a falta de transparência que o processo teve implicava um grande escrutínio. Porque em tempo de crise vende-se barato. E quando se vende barato, naturalmente aguçam-se muitos apetites. Sim, sim. Oh, Judito, deixa-me só lembrar um episódio que todos temos presente de uma tentativa de atacar este problema do engenheiro João Cravinho. E viu-se o que lhe aconteceu. Quer dizer, aquela gente toda levantou-se contra ele. Quer dizer, um sujeito sério depois é abatido por uma série de gente duvidosa. Que é aquela gente que pontifica ali, não é? Não se pode dizer que alguém não tenha tentado. Aquela gente está a referir-se aos colegas dele no com Parlamento? certeza, o PS levantou-se contra ele. Eu lembro-me até de uma sessão indecorosa de ataque ao João Cravinho. Uma vergonha. Os PS, uma vergonha. Quer dizer, quando alguém sério se levanta e tenta pôr alguma coisa no chão, é logo destruído. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza e com um horizonte